o gás. Alô, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, boa noite para todo mundo que chegou. Bem-vindos, bem-vindas. A gente vai fazer agora um pequeno momento de respiração para equalizar
nossa presença. Antes de iniciar, boa noite, Vanessa. E a gente vai fazer uma respiração que chama Analom Bilom. Eu vou mostrar aqui como se faz, é bem simples. A gente vai colocar a nossa mão direita nessa posição. E a gente vai posicionar ela primeiro fechando a narina esquerda, respirando pela direita. Depois eu alterno, fecho a direita e solto o ar pela esquerda. E inspiro pela esquerda. Prendo a esquerda e solto pela direita. Respiro pela direita. Solto pela esquerda, inspiro pela esquerda. Prendo a esquerda. Solto pela direita. E assim vai. Deu para entender? Então, basicamente a gente fecha a primeira narina esquerda e respira com a narina direita. Fecha a narina direita e solta o ar pela esquerda. E a narina que a gente solta o ar, a gente vai inspirar por ela. E aí a gente vai repetir esse ciclo por alguns minutos. Se todo mundo conseguiu entender, a gente vai começar dessa maneira. Vou compartilhar aqui uma musiquinha, vou convidar todo mundo já para se sentar numa postura confortável. Respirar profundamente. Relaxando o corpo inicialmente. A gente relaxa o corpo. Busca sentar numa postura bem confortável. Então, posicione as nossas mãos, fechando a nossa narina esquerda. Respirando pela narina direita, fechando a narina direita, expirando, pela narina de maneira bem consciente, percebendo como que nosso corpo já vai reagindo, nossa energia já vai se reorganizando.
Concentra por mais um tempo nesse movimento da nossa respiração. Então agora a gente vai relaxando as mãos. Volta a respirar normalmente. Relaxa o corpo. Inspira profundamente por uma vez. Solta todo o ar bem lentamente. Sentindo o seu corpo, tocando o chão, tocando a cadeira. Toma mais uma respiração bem profunda e devagarinho, cada um no seu tempo, vai abrindo os olhos suavemente. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, vou tentar se está legal o áudio, só para confirmar. Estão me ouvindo? Alô, alô. Obrigado. Então é isso. Boa noite, namastê para todo mundo. Uma honra estar aqui mais uma noite com todos vocês. E fico muito feliz de poder compartilhar um pouco mais. Semana passada a gente compartilhou sobre a nossa relação com os pais. Na nossa penúltima aula a gente compartilhou sobre o projeto Nishumpim na Amazônia, então falamos um pouco sobre essa conexão com o mundo.
E hoje, encerrando esse ciclo dos 3 eixos, né, que a unidade da Escola da Unidade trabalha, a gente vai falar um pouquinho sobre unidade interior. Né? Então, a gente se organiza dessa maneira aqui, né, na nossa partilha, que é unidade interior, unidade nos relacionamentos e unidade com o mundo. Então, hoje a partilha é na temática da unidade interior, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vive no nosso mundo interior. Então, todas as nossas emoções, todas as nossas histórias internas, todas a percepção em relação ao nosso self, ao nosso ego, a percepção sobre a maneira como a gente se relaciona com o nosso campo emocional, enfim, todas as sabedorias que a escola da unidade traz nesse campo vem muito de uma sabedoria muito antiga, que é onde a gente recebeu muitos ensinamentos na Índia e pôde integrá-los na nossa vida de uma maneira bem prática. Então, a principal, vamos dizer assim, linha onde a escola da unidade traça e conduz esse aprendizado interior tem muito a ver com uma mudança de percepção sobre nós mesmos, uma mudança de percepção sobre aquilo que a gente consegue enxergar sobre nós mesmos. Então, é muito importante que a gente entenda, né, para começar essa partilha, que em nosso mundo interior existem basicamente 2 dinâmicas. Né? Uma dinâmica de coisas que ainda não conseguimos ver, ou seja, de consciente. Né? É a parte de nós mesmos. Espera aí rapidinho, que parece que tem alguém com o microfone ligado. Se tiver... Não. Bom, então então a escola da unidade ela vem trazendo ensinamentos, o que a gente está chamando de sabedoria interior, que vão trabalhar em 2 aspectos dentro do nosso ser. O primeiro aspecto vai trazer consciência para coisas que a gente ainda não consegue ver, e, num segundo momento, vai nos dar também sabedorias que ajudam a gente a relacionar com esse conteúdo, ou que a gente já vê, ou que a gente passa a ver. Porque nesse trabalho de autoconhecimento, né, e nesse passo que a gente dá para conseguir conhecer e amar mais a gente mesmo, uma coisa muito importante é a gente saber, aprender a começar a lidar com o que vem à tona. Por isso é muito importante que um trabalho espiritual seja feito e conduzido de uma maneira séria, principalmente se é um trabalho que vai mexer em camadas muito profundas do nosso ser. Então é muito importante que, além de trazer à tona algumas coisas, a gente tenha a sabedoria de lidar com elas também, principalmente no nosso dia a dia. Né? E essa sabedoria ela é construída pouco a pouco, né? Não é como se fosse uma arte mesmo, né? Olhar para dentro da gente, aprender uma arte. Então a gente não consegue aprender a pintar um quadro da noite para o dia. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de prática, a gente precisa de um esforço. E, naturalmente, pintar esse quadro passa a ser algo mais natural. Então, o que a gente fala aqui é que realmente esse esforço e
essa vontade mesmo, né, de aprender a olhar para o nosso mundo interior, ela no início pode parecer uma coisa confusa, um pouco, às vezes até difícil, mas, como tudo na vida, se a gente consegue mudar a nossa percepção, praticar, é como se a gente realmente entrasse no campo numa zona de acontecimento, né? Então, as coisas passam a ser mais automáticas, né? É como se fosse dirigir um carro, dirigir um veículo, né? No início a gente bota uma extrema atenção para passar a marcha, enfim, para fazer todas as atividades que envolvem dirigir, como dar seta, olhar no retrovisor, né, posicionar o retrovisor. E depois de um tempo isso se torna muito automático, é como se a gente entrasse no carro, já ligasse, e quando vai ver, nosso corpo mesmo está tomando as decisões, passando de marcha, fluindo muito mais naturalmente. Então, essa dinâmica de olhar para dentro acontece da mesma forma, né? No início, a gente tem que aprender alguns conceitos e depois a gente praticamente se torna, vamos dizer assim, a gente automatiza esse olhar interior e a nossa vida começa a ter muito menos perda de energia. Porque hoje em dia, muito o motivo da gente estar exausto, muitas vezes a gente está exaurido mesmo energeticamente, é por uma dinâmica interior, muitas vezes burra. É como se no nosso mundo interior a gente ainda está burro, ignorante. Né? A gente às vezes aprende muita coisa do lado de fora e aprende muito pouco do lado de dentro. Porque na sociedade a gente foi criado assim, né? Desde que a gente nasceu, a nossa educação, os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, está tudo levando a gente para o lado de fora. Né? A gente foi ensinado a olhar para fora, olhar para fora, olhar para fora, olhar para fora o tempo inteiro. Muito pouco foi ensinado sobre o que é olhar para dentro, o que é olhar para nossas emoções, o que é lidar com a nossa mente e os nossos pensamentos, o que são, de fato, as criações de uma percepção sobre o self, né? O que é o self, o que é essa sensação de uma pessoa que existe aqui. Então, na aula de hoje é como se a gente fosse compartilhar, né, uma sabedoria interior que pode começar a mudar realmente, de fato, uma percepção sobre o nosso mundo interno. E essa mudança de percepção do nosso mundo interno, ela vai provocar, logo de cara, uma mudança de fato sobre a nossa percepção, sobre aquilo que sempre esteve aí, mas com o passar do tempo ela vai provocar também uma mudança no mundo externo, porque à medida que a gente muda o interior e deixa de ter muitos conflitos no campo interno, a gente abre espaço também para que no mundo exterior a magia aconteça, as sincronicidades aconteçam, os milagres aconteçam, a fluidez da vida ela fique uma coisa mais automática, mais leve. Então, é isso, né? Então, essa primeira parte foi para introduzir um pouco esse trabalho que a Escola da Unidade tem, né, de trazer realmente sabedorias que ajudam no nosso relacionamento com a gente mesmo, né? E que se a gente parar para perceber, a maior parte da nossa vida a gente vive com uma percepção interna sobre a gente mesmo e sobre o mundo. Então, tudo aquilo que a gente tem de sabedoria interior e maneira como a gente lida com o nosso mundo interior, ela de fato define a qualidade da nossa vida. Se a gente é uma pessoa que está feliz nos nossos relacionamentos, está feliz no nosso trabalho, está feliz nas escolhas que a gente tem feito, se a gente está conseguindo realmente curtir a gente mesmo, estar sozinho, por exemplo, e conseguir curtir, fazer alguma coisa
que nos dê alegria, de fato, por estar bem internamente. Então, na minha opinião pessoal e a missão da Escola da Unidade, né, tem tudo a ver realmente de trazer uma nova possibilidade para as pessoas, né, uma nova possibilidade de viver a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira que a gente possa realmente se contentar com o nosso simples estado de viver na vida, né? De estar vivendo, de poder viver com uma leveza interior e de ser feliz com esse estado interior. E hoje a sabedoria interior que a gente escolheu, né, compartilhar, ela chama ficar com o que é. Então a gente vai entender a partir de agora o que a gente chama de ficar com o que é. É uma dinâmica que acontece totalmente dentro do nosso próprio ser, ou seja, o ficar com o que é, ele tem tudo a ver com encarar o nosso mundo interior. Então, é bem importante deixar isso claro no início, né? Porque não necessariamente a gente encara o ficar com o que é com alguma coisa que acontece dentro da gente. Muitas vezes a gente pode perceber como algo que está do lado de fora, né? Então, a situação em si, quando acontece, por exemplo, um desentendimento ou uma conversa que a gente teve com um amigo, mãe, esposa, enfim, qualquer pessoa, é um fato que aconteceu externamente, né? A nossa reprodução desse fato, ou seja, quando a gente fica pensando naquilo que aconteceu, ela necessariamente ativa algumas emoções dentro da gente, né? E esses pensamentos seguidos de emoção, eles estão acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se a gente for parar para analisar o nosso ser, a nossa mente, como ela é hoje, né? Não quer dizer que ela vai ficar assim para sempre, mas essa jornada, né, do que a mente, a condução da mente, como que ela interfere no nosso dia a dia é um outro papo. Mas hoje, se a gente parar para perceber, no dia a dia, a nossa mente ela está em constante atividade, analisando e reanalisando histórias do passado que já aconteceram, ou analisando e reanalisando possibilidades do futuro, coisas que ainda vão acontecer. Nessa dinâmica de atividade da mente, essas histórias estão constantemente ativando emoções, né? Muitas vezes são emoções causadas, por exemplo, por uma conversa que a gente teve, e na parte da manhã, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que falou, me deu uma notícia de como que anda um projeto, ou de algum desafio que surgiu no nosso trabalho, que a gente tem que resolver, ou de algum desafio com algum filho, ou com nossa mãe, ou com nosso pai. E aí, ao longo do dia a gente carrega aquela história, né? A mente, de vez ou outra, quando vai ver, liga o botãozinho e a gente começa a pensar naquilo de novo. E é como se essas emoções, né, que vêm à tona, elas ainda ficam muito no pano de fundo. A gente fica muito preso à história, que parece que está aqui na frente, e é como se as emoções ficassem escondidinhas atrás da história, né? E a gente não se conecta com essas emoções. Então, quando a gente fala ficar com o que é, inicialmente é conseguir observar o que está acontecendo dentro da gente, ou seja, se minha mente está contando uma história, eu posso observar aquela história. Observar aquela história, em primeiro momento, é ficar com aquilo que é. Se eu passo a tentar mudar essa história,
eu já não estou ficando com o que é. Eu já estou fazendo um movimento de resistência, de tentar mudar. Eu já estou tentando ser ativo no meu mundo interior. A dinâmica do ficar com o que é, inicialmente, ela vai te preparar para ter até condição, em algum determinado momento, a mudar algumas características e histórias que a mente vem trazer. Mas enquanto a gente não aprender a ficar com aquilo que acontece dentro da gente quase como um fenômeno, uma dinâmica que eclode e a gente passa a observar e ficar com aquilo, a gente não consegue ter absolutamente nenhum sucesso em tentar mudar nada. A gente começa ao tentar mudar, se desgastar, ao tentar mudar, criar uma nova atividade da mente, e com isso a gente começa a perder muita energia. Então, ficar com o que é, ele de certa forma é um desenvolvimento de um observador passivo que faz com que a gente economize uma quantidade de energia enorme, e essa energia, quando é economizada, ela consegue ficar estável dentro da gente. E essa estabilidade de energia é o que nos dá alegria, que nos dá aquele gás, vontade de fazer, aquela coisa que sai de dentro da gente como uma empolgação, como uma vontade mesmo de ir para o mundo, de tocar as coisas em frente. Se está faltando isso, se está faltando essa empolgação, essa vontade, muito provavelmente você não está conseguindo ficar com o que é. Então, eu falei em primeiro lugar de uma primeira tela que surge dentro da gente, que é essa tela das histórias, né? Que é como quando a história ela emerge e a gente tem a oportunidade de olhar para ela. Porque muitas vezes também a gente nem percebe que a história está se desvendando dentro da gente. A gente é arrastado pela história, arrastado pelas emoções que estão acompanhando essa história, e fica muito inconsciente de todo esse movimento. Por isso que eu falo como se a sensação é como se a gente fosse arrastado de fato. Quando a gente passa a ficar com o que é, com essa história, é como se ela tivesse se destacado da gente. Porque a gente passa a observar ela, né? E o simples fato de observar já é ficar. É claro, né? Se a gente tenta mudar, como eu falei, a gente já se envolve numa outra atividade. Então a gente já não está ficando mais. E nesse pano de fundo que eu falei, né? Tem a história aqui na frente, tem a emoção aqui atrás, que às vezes ela vai acompanhando a história, mas muitas vezes a história tampa ela, tampa essa emoção. E é por isso que eu falo, né, que as camadas, à medida que a gente fica com o que é, elas vão ficando mais claras. Então, a primeira camada é essa camada das histórias, da mente, que a mente traz. A segunda camada é a camada do campo emocional. Então, o que essa história traz de emoção? Não que a gente tenha que fazer essa pergunta sempre, mas toda a história ela está te trazendo uma emoção. E a gente conseguir ficar com essa emoção é algo também extremamente libertador. Pode parecer uma doideira isso que eu estou falando, né? Porque justamente a sensação que se tem na nossa sociedade é que quando você fica com uma emoção, se essa emoção é ruim, você está sendo infeliz. Você não está sendo forte, porque você tem que ser forte. Você tem que ser o herói, né? Você não pode se sentir frágil. O tempo todo você tem que inventar uma história, trazer uma personalidade de força, de ensinamento, de mudança de percepção,
da sua própria história, de tentar reanalisar, reavaliar, refazer, para não entrar em contato com essa emoção que te fragiliza, entre aspas. Porque na medida que você se coloca disposto a sentir, a ficar, é isso que te traz a força, é isso que te liberta, né? É isso que todo mundo fala, né, há milhões de anos, não, milhares de anos, sobre o poder de conhecer a gente mesmo, né? É o que Jesus falava, né? Que é verdade vos libertará. É essa verdade interior, que tem tudo a ver com o ficar com o que é, que tem tudo a ver com esse conteúdo interno. Então, o conteúdo interno, ele é também emoções, como a gente está vendo. E essas emoções, elas são de fato algo que a gente pode cada vez mais perceber, ficar com aquilo. Quando eu falo ficar, a sensação que pode vir é como se quando você pega um bebê no colo, um bebê recém-nascido, que você pega ele no colo, e parece que tudo para, o mundo para, e aquela criança frágil, ainda com o corpo mole, você fica com ela assim no colo, com toda consciência, com todo cuidado, com toda presença. O ficar com o que é, ele pode ser resumido nisso, né? Que é como se a gente tivesse detectado algo dentro da gente, pela nossa consciência, por essa mudança de percepção, por essa nova postura, né, que eu escolho em ficar comigo, ficar com o que é, ficar com aquilo que emerge. E que muitas vezes exige realmente um certo esforço, então a gente passa em alguns momentos, realmente tirar os estímulos externos, né? Então, ter essa oportunidade de, estou percebendo que eu estou tenso, estou percebendo que tem alguma história repetindo dentro de mim. Isso é como se fosse um sinal de, opa, pelo amor de Deus, olha para dentro, para tudo, olha um pouco. Uma história chata, uma emoção por muito tempo, é um sinal nítido que você precisa parar, dar uma pausa em todas as atividades, estímulos, correrias do dia a dia e afazeres que nunca terminam, celular com barra de rolagem infinita. Quer dizer, a gente entra no Instagram, entra no Facebook, a barra de rolagem é infinita. Se a gente quer se distrair, a gente tem infinitas possibilidades de se distrair. Mas o que eu trago aqui é esse convite, né, desse esforço inicial para, nesses momentos, a gente cortar esse estímulo externo, pausar e, se for preciso, fechar os olhos, respirar fundo. A respiração é como se fosse uma ponte do mundo externo para o mundo interno. Então, quando você está demais no externo, está sentindo que o mundo interno está te chamando, tem lá uma emoção repetindo, chata, uma história repetindo, chata. Pausa, respira e olha para dentro. E aí começa a nossa jornada de aprendizado em ficar com aquilo que emerge, né? Ficar com aquela história que emerge, ficar com aquela sensação, aquele sentimento, ficar até com as sensações do corpo e ir aprendendo a desenvolver essa habilidade. A gente vai perceber que rapidamente acontece uma atividade mental e tira a gente. No início, a nossa capacidade de ficar com o que ela é super reduzida. Uma pesquisa científica mostrou que a gente é capaz de ficar, muitas vezes, por 7 segundos, quando a gente está, né, com pouca habilidade de olhar para dentro, está com muita habilidade do lado de fora e pouca habilidade do lado de dentro. 7 segundos. E essas pesquisas também mostram que o peixinho dourado, por exemplo, ele consegue ficar mais que a gente, ele consegue 9 segundos. Um búfalo consegue por 15 segundos.
a gente consegue estar com alguma coisa no nosso mundo interno, seja emoção, pensamento, sensações corporais, inicialmente por 7 segundos. E é aí que está a confusão toda da nossa vida. É como se a gente fosse um turbilhão de coisas, 5 sentidos funcionando rapidamente, dando a sensação que existe aí uma personalidade, um ser que é o Paulo, que está escutando, que está falando, que está pensando, que está tocando, que está cheirando, que está ouvindo, que está vendo. Tem os pensamentos que vão de um lado para o outro. Tem um ditado que fala que o pensamento tem hora que parece que é um macaco bêbado pulando de galho em galho sem saber para onde vai. Então você imagina um macaco bêbado, olha, ele cata um galho aqui, de repente ele já pula aleatoriamente para um outro galho, uma outra árvore, e assim ele fica. A nossa mente é um pouco isso. E as nossas emoções também. Né? Hora ativando medo, hora ativando raiva, hora ativando alegria, hora ativando sensação de paz. Na mesma hora já vem um pensamento, leva a gente para uma sensação de raiva. E a gente fica esse carrossel, né, de emoções, esse carrinho de bate-bate, tudo ao mesmo tempo. Então, à medida que a gente tem essa habilidade de parar no nosso dia a dia, olhar para dentro, ficar com o que é, acolher nossas emoções, acolher nossos pensamentos, acolher muitas vezes até a nossa verdade daquele momento por exemplo, nossa, essa aula está me dando sono, estou aqui escutando o Paulo, mas já são 9, 10 para as 10, e nossa, está me dando sono, eu já não estou conseguindo nem prestar atenção mais. Às vezes, se você ficar com este fato de que você está com sono, essa é a sua verdade. Se você conseguir ficar com aquilo, naturalmente, muitas das vezes o sono vai até embora, né? O sofrimento, que a gente chama de sofrimento, ele é a nossa incapacidade de ficar com o que é. Muitas vezes a gente tem a impressão de que as nossas emoções é que estão fazendo a gente sofrer. Mas, na real, a fuga delas é que é o sofrimento. É esse esforço que a gente compreende em fugir daquilo que está acontecendo dentro da gente. E a gente se torna como se fosse um eterno... A gente corre da gente mesmo o tempo inteiro. Então, essa corrida da gente mesmo é que está desgastando a gente, é que está fazendo a gente realmente entrar em estados de sofrimento e se sentir desgastado no fim do dia. Emocionalmente desgastado, psicologicamente desgastado, a nossa cabeça fica pesada, né? Então, o convite aqui é para que a gente realmente consiga entrar nesse estado cada dia mais, de ficar com aquilo que emerge, quando emerge. Né? E muitas vezes as pessoas perguntam, mas e quando eu estou lá no mundo interno, percebo que eu estou com raiva, percebo a história que está me dando raiva, mas de repente muda tudo e minha mente já leva para uma outra história e eu perco aquilo que eu estava conseguindo ficar. Basicamente, você passa a olhar para essa outra história e ficar com aquilo. Né? Enquanto eu falo aqui, eu já consigo perceber emoções, olhar para ela, perceber alguma história que acontece, com algum movimento que acontece aqui na minha tela, ou com uma fala minha mesma que ativa alguma coisa. Então tudo acontece, às vezes, em fração de segundos mesmo. Né? Não é para a gente se prender a nenhum conceito do que é o ficar com o que é. O ficar com o que é, ele é basicamente uma dinâmica interna que vai se dar de maneira automática e que no início a gente tem que colocar um pequeno esforço. E para isso, né, a gente vai agora fazer uma pequena prática
que é para a gente sair desse campo, né, do entendimento mental para uma experiência, né, para um entendimento experimental, que a gente pode realmente levar isso para dentro de uma maneira mais sensorial e continuar, né? À medida que a gente desligar aqui no Zoom, amanhã, tentar trazer essa lembrança, né? À medida que a gente, principalmente, é cometido por alguma emoção muito forte ou com uma história muito repetitiva, a gente utilizar essa sabedoria interior como uma mudança de perspectiva da maneira como a gente vem até hoje lidando com a gente mesmo. Bom, então é isso. Eu vou pedir então para que vocês sentem mais uma vez em posição bem confortável, a gente possa ajeitar nossa coluna, deixar ela o mais reto possível, relaxar nossas mãos por cima do nosso colo e respirar profundamente, deixando o ar entrar. A gente fecha os olhos. Relaxa o corpo. Relaxa o corpo, todos e qualquer tensão que a gente ainda esteja carregando no nosso corpo. A gente coloca atenção por 3 respirações seguidas, na sensação do ar entrando pelas nossas narinas, do ar saindo pelas nossas narinas. Deixe sua atenção plena nisso. Agora a gente coloca a nossa atenção nos nossos pensamentos. Deixa que eles fluam naturalmente, bem natural, como se a gente não estivesse querendo controlar absolutamente nada. E deixa qualquer coisa surgir. Simplesmente observa e fica com aquilo.
Se a gente tem qualquer tendência de tentar mudar o pensamento, controlar, sabotar, abrir os olhos, mudar nossa postura, a gente presta atenção nesse movimento também, de querer mudar, de querer sair. E a gente pode prestar atenção também em nossas emoções, no campo mais do coração. Perceba que alguma emoção está aí, algum sentimento. A gente conseguir aprofundar e sentir verdadeiramente. Apenas sentir e ficar com aquilo. A gente percebe também qualquer resistência dentro da gente que faz com que a gente não consiga ficar. E ao perceber e ficar com essa resistência, ela também vai se dissolvendo. A gente vai colocar na nossa mão no nosso coração, as duas mãos no centro do nosso peito. Trazendo uma intenção bem clara para nós mesmos. Que a gente possa cada vez mais mergulhar no nosso mundo interior. E à medida que a gente se descobrir mais e mais, que a gente possa ter capacidade de ficar com aquelas emoções, ficar com aquelas histórias, integrá-las, experienciá-las por completo. Para que não fique nenhum resíduo, a gente possa ser capaz de experienciar tudo, que a gente receba a bênção necessária para qualquer transformação em nosso cérebro, em nosso coração, para que a gente consiga realmente ficar com o que é e experienciar tudo que vem à tona. Que isso possa ser motivo
de muita alegria, nos dá muita alegria, liberar muita alegria dentro do nosso ser. A gente toma algumas respirações, agradecendo. Agradecendo a nossa própria vida. Devagarinho, cada um vai abrindo os seus olhos. É isso, meus amigos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Essa caminhada que a gente fez até aqui, de algumas aulas, foram bem importantes para a gente. A gente vai fazer agora as próximas aulas só no ano que vem. E até lá a gente vai buscar mudar e aprender algumas coisas para melhorar ainda mais essa experiência aqui. É isso. Queria abrir aqui para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário também, possa ficar à vontade. Pode ser sobre a temática da aula de hoje, ou sobre algum outro tema também. E Paulo, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Peraí, deixa eu só achar aqui. Oi, Franciene. Boa noite. Boa Pode noite. falar. Gratidão pela aula, maravilhosa como todas. Estava pensando aqui, Paulo, né? Você falando hoje que a gente às vezes tem a dificuldade de ficar com o que é. Aliás, às vezes a gente tem dificuldade de sentir a emoção por trás da história e dificuldade de ficar com ela. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente tenta a gente percebe a história, percebe a emoção, e quando a gente tenta, tipo, se distrair dessa emoção, a gente está ignorando ela, ou a gente tendo tido entendimento e só tentando não ficar ruminando aquilo, para não fazer aquele esforço de ficar remoendo e pensar em alguma outra coisa, também é válido. Sim, entendi. Bom, o que acontece? Até agora, quando eu falei, né, que se a gente possa ser capaz de experienciar tudo aquilo que vem à tona, para que não possa ficar nenhum resíduo, né? Então, é bem importante deixar claro duas coisas. A dor, muitas vezes, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor, muitas vezes, é causada por um fato doloroso mesmo, né? Você passou por uma situação que mexeu muito com você internamente, que trouxe emoções de dor, de raiva, de
enfim, de tudo misturado, dor com raiva e ódio, e uma mágoa muito profunda vem à tona. Quando você fica com aquilo, você está sentindo a dor. E muitas vezes a dor, a gente passar pela dor, é inevitável, né? A gente tem a opção de fugir, permanecer fugindo da dor. A gente tem a opção de anestesiar. E aí, fugir, anestesiar, a gente é perito. Então, qualquer coisa que você pode imaginar vira fuga, vira anestesia, né? As fugas, elas são das mais sutis possíveis, como celular, Facebook, filmes, livros, até mesmo ensinamentos espirituais viram fugas. E anestesias, né, são drogas, remédios, álcool, sexo, enfim. Isso tudo faz com que a gente vá anestesiando uma dor, às vezes, que está muito forte. Quando a gente é capaz de experienciar essa dor que vem à tona, experienciar e ficar com aquilo mesmo, né? Assim, a gente muitas vezes não consegue, de fato, né? E aí o que acontece? Existe também um processo que é um processo interior que a gente começa a inventar histórias, né? Inventar histórias de mudar, querer mudar a situação, ou querer ver como que a gente vai reagir àquela situação, o que a gente vai fazer da vida, enfim. Isso tudo e esse movimento que fica, vamos dizer assim, quase que rondando, então vamos dizer assim, aqui está a dor. E aí, de repente, vem um tanto, cada meu dedo está representando histórias, né? Então, fica um tanto de histórias circulando a dor em si, e essas histórias circulando a dor em si é o movimento do sofrer, do sofrimento, que não permitem a gente experienciar a dor e fazem com que a gente fique num processo de sofrimento psicológico. Então, a gente distinguindo isso, a gente também consegue cada vez mais ficar com a emoção sem esse sentido de ruminar que você falou, né? Porque quando eu consegui perceber mais essa sensação que essa palavra promove, né? Ruminar. Que é aquela coisa, né, que você se imagina ali, vivenciando aquilo, dias, e depois mais dias, e outros dias. E esse ruminar muitas vezes acontece pela nossa incapacidade de experienciar por completo aquela emoção. E isso que eu estou falando, como eu falei no início da aula, é um processo, né? É uma arte, né? A gente não vai a partir de amanhã, porque eu vim aqui, escutei o Paulo falando esse tanto de coisa, fiz uma meditação, coloquei uma intenção, né? Quando a gente coloca uma intenção a partir do coração, a partir do estado de meditação, igual a gente fez, isso por si só inicia um processo de mudança, né? Mas é importante que a gente mantenha essa chama acesa, mantenha essa sabedoria interior viva dentro da gente, né? Para que a gente possa realmente, de fato, perceber a liberdade que isso provoca. Porque a gente, de fato, só vai começar a mudar essa percepção interior e só vai, de fato, começar a mergulhar e ficar com as emoções quando a gente perceber a liberdade que isso está dando, a liberdade que está provocando isso. Porque a nossa mente, o nosso ego, o nosso self, ele é como se fosse um homem de negócios também. Então, quando ele percebe que está começando a ficar legal, que ficou mais gostoso, que, poxa, aquela emoção que está enchendo o saco começou a perder força,
ela vai querer entrar nisso também. A própria mente, ela vai te dar mais liberdade para conseguir ficar, segurar e experienciar. Então, você vai ver que realmente muitas vezes esse ruminar ele se estende porque a gente ainda não conseguiu chegar lá. Porque muitas vezes é por causa de medo de mergulhar fundo mesmo. Muitas vezes é porque a gente está habituado a trazer histórias. Muitas vezes é porque a gente está habituado a não dar um pause. Muita gente pergunta, poxa, o que você falaria sobre meditação para a gente assim, em 1 minuto? A meditação, para mim, a principal é saber pausar no meu dia a dia. Porque, gente, não existe fim. A gente está no mundo dos acontecimentos. A gente está num plano que na Índia eles chamam de Karma Bhumi. Karma Bhumi é a roda dos acontecimentos, da ação, não para o tempo inteiro. Então, se a gente não aprende a dar uma pausa e olhar para dentro, realmente que o que está acontecendo é que a gente está sendo ruminado, na verdade. Não é nem a gente que está ruminando, não. A gente está sendo ruminado por uma constante corrida num estado de sofrimento. É como se a gente fosse sendo esmagado, ruminado, 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 e vai ficar só o bagaço no fim do dia. Então, a sabedoria do ficar com o que ela está muito relacionada com a sabedoria do pausar, que é quase como se fosse uma interseção entre a unidade interior e a unidade com o mundo e a unidade com os relacionamentos. É onde tudo para. É onde você dá uma pausa para o mundo, dá uma pausa para os relacionamentos externos e vai olhar para dentro. Então, realmente, de fato, é algo que precisa ser construído no dia a dia. A gente aprender a olhar para essas emoções. Mas, é claro, vai chegar um momento que você vai ter uma capacidade de experienciar e olhar para aquilo, ficar com aquilo, com aquela verdade daquele momento, até um ponto que você também vai conseguir mudar a sua percepção do fato, Então, muitas vezes, o que faz a gente permanecer horas, às vezes meses, com uma situação, é uma percepção congelada do fato. E essa história de ficar com o que libera uma energia, uma inteligência que te faz até mudar a percepção do fato. E mudou a percepção do fato, muitas vezes, a história se abre também, se liberta. Então, um exemplo poxa, uma pessoa lá no meu trabalho, ela falou comigo de um jeito muito nada a ver. Ela veio jogar uma responsabilidade para cima de mim, de um erro que aconteceu, mas que na verdade esse erro foi por causa disso, daquilo, fulano, beltrano, não comunicou, a comunicação está ruim, a gente tem que melhorar, a gente tem, enfim, você fica indo no fato, que começou com uma conversa com um colega de trabalho e o pensamento vai indo, a emoção vai indo atrás, você vai sendo arrastado. Só que quando você para, fica com aquilo, vá além da história, fica com a história, vê o que a história está trazendo, mas vai e mergulha e fica também com aquela emoção. Muitas vezes, o próprio fato de ficar com o que ele vai trazer uma perspectiva diferente. Porque acontece uma coisa que é a ativação de uma inteligência interior que agora está com falha de inteligência,
que é esse vício nosso de permanecer justificando, dialogando. E aí essa inteligência, quando acorda, ela simplesmente traz uma nova percepção. Poxa, mas às vezes ele estava num dia muito ruim também, ele chegou já meio estranho, veio descontar em mim, uma coisa que é totalmente dele. Daqui uma semana ele pode estar percebendo tudo diferente, a gente conversa, enfim. Não vou ficar perdendo meu tempo, nem me desgastar com isso. Porque esse próprio desgaste é o que te faz não conseguir trabalhar bem, é o que te faz não conseguir se relacionar bem. E aí essas mudanças de percepções é como se fosse uma libertação, é como se você, a partir do abraçar essa verdade que emerge, essa emoção que emerge, de olhar a história, de olhar você preso na história, você realmente muda, né? Faz como se fosse uma virada assim. E aí o que era sofrimento, o que era uma emoção que você abraçou e ficou com ela, muda de percepção, muda também a emoção, né? Bom, eu espero que eu possa ter respondido, ajudado, né? Eu falo sempre muito com minha experiência pessoal, né? Então, às vezes eu entro em caminhos que estão aqui com coisas que são muito frescas para mim, mas que eu espero que possa ter ajudado aí para você também. É isso. Mas alguém gostaria Que de gostei, obrigada. compartilhar? Nada? Então é isso, gente. Agradecer também a Sueli, ao pessoal da Sanga, o Saulo, que fizeram esse convite para a gente estar aqui junto, né? Muito bom mesmo a gente poder compartilhar esses momentos aqui. É sempre muito rico. E é isso, pessoal. Desejo aí a todos uma ótima noite, então, que a gente possa realmente integrar tudo isso que a gente ouviu. Às vezes poder sair aqui do Zoom e dar uma pausa para olhar mais um pouquinho para dentro, para integrar essa sabedoria interior mesmo e conseguir amanhã, depois da manhã, tentar cultivar algum momento onde a gente pratique, né, essa pausa e comece a tentar cada dia mais um pouquinho ficar com o que é em algum momento, e aí vocês vão perceber que dá para fazer isso também ao longo do dia, em qualquer horário, conversando, almoçando, né? A gente vai se tornando mestres dessa arte, mestres de nós mesmos. E é isso, gratidão profunda, muito bom, e desejo a todos aí uma noite maravilhosa. Um beijo então, galera. Boa noite. Boa noite, Luísa. Gratidão, gratidão, Ana. Boa noite, Bruna. Ciene, gratidão, gratidão a todo mundo. Renata, que bom que você veio. Estamos esperando aqui em São Gonçalo. Um beijo, galera. Valeu demais. Beijo, beijo, beijo.